fique aí e pense no que fez de errado antes de acabar com a própria vida, gritou meu pai. Minha mãe completou, em tom firme, que aquilo era uma lição necessária para alguém que nunca obedecia aos próprios pais. Meu nome é Shelby, tenho 23 anos e jamais imaginei que minha própria família pudesse me trancar em casa enquanto eu estava grávida de apenas 8 semanas. Eles tinham acabado de descobrir a gravidez, e meu pai imediatamente exigiu que eu interrompesse tudo para me casar com o filho rico de um de seus sócios. Quando recusei completamente aquele ultimato cruel e deixei claro que não abandonaria meu namorado, um homem trabalhador que sempre esteve ao meu lado, meus pais mudaram de estratégia. De repente, ficaram estranhamente calmos. Meu pai pediu que eu descesse até o porão, transformado em uma sala de música com isolamento acústico, para buscar uma pasta com documentos da família antes de continuarmos a conversa. Assim que atravessei a porta, ouvi um estrondo atrás de mim. A pesada porta de madeira havia sido fechada. Logo depois, escutei o clique metálico da tranca sendo acionada do lado de fora. Eu estava presa. Pela pequena janela, vi meu pai colar um bilhete na porta. Nele, dizia que eu deveria permanecer ali e refletir sobre minha desobediência. Pouco depois, meus pais pegaram as malas e saíram para o aeroporto, onde embarcariam em uma viagem de uma semana para o Havaí. Eles simplesmente me deixaram trancada lá dentro. Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde compartilhamos histórias familiares marcantes, daquelas que permanecem na memória por muitos anos. Se estiver gostando, inscreva-se, deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. Quando o som do carro dos meus pais desapareceu completamente da entrada da casa, o silêncio tomou conta do porão. A sala de música havia sido construída com materiais profissionais de isolamento acústico em todas as paredes, justamente para impedir que os sons escapassem. Até a porta possuía vedação de borracha, tornando praticamente impossível ouvir qualquer coisa do lado de fora. Tentei abrir a maçaneta pelo lado de dentro, mas a trava externa continuava firmemente fechada. O sistema de aquecimento da casa permanecia ligado, enviando ar quente pelas saídas instaladas no piso. Em pouco tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar. O ambiente fechado estava ficando cada vez mais quente e não havia circulação adequada de ar. Coloquei as mãos sobre a barriga, tentando proteger meu bebê e controlar o medo. Eu sabia que gritar sem parar só faria meu corpo gastar mais energia e pioraria a situação. Precisava encontrar uma maneira de conseguir ventilação. Com cuidado, caminhei até o canto onde normalmente ficavam os equipamentos musicais. Tateando no escuro, encontrei a base de ferro de um pedestal de microfone perto de um amplificador. Era pesado, mas poderia servir para alguma coisa. Arrastei o objeto pelo chão até o único ponto que parecia oferecer alguma possibilidade de saída, uma pequena janela de ventilação instalada bem acima, próxima ao teto de concreto. Aquela pequena abertura dava acesso diretamente a um duto estreito que levava até o nível do chão, no corredor lateral da casa. Segurei o pesado suporte de microfone com as duas mãos e golpeei com força o vidro reforçado. O impacto provocou um estalo que reverberou pelas paredes isoladas, mas a janela resistiu. Ajustei a posição dos pés e bati novamente, usando toda a força que ainda me restava. Na segunda tentativa, o vidro finalmente se rompeu, abrindo uma passagem por onde uma corrente fina de ar externo conseguiu entrar no ambiente abafado. Fiquei na ponta dos pés e aproximei o rosto da abertura, respirando profundamente o ar fresco. O esforço fez meus músculos tremerem. Sem forças, sentei no chão logo abaixo da janela quebrada para tentar recuperar o pouco de energia que ainda tinha. Então tirei o celular do bolso da jaqueta para pedir socorro. A tela iluminou o quarto escuro, mas havia apenas uma barra de sinal, que oscilava constantemente. As paredes grossas de concreto e o isolamento acústico praticamente impediam a recepção do celular. Tentei ligar para o serviço de emergência e apertei o botão de chamada. Por alguns segundos, a tela mostrou que estava tentando estabelecer conexão, mas a ligação caiu antes de completar. O sinal era fraco demais para manter uma chamada de voz. Enquanto aquela única barra aparecia e desaparecia, minha cabeça começou a buscar desesperadamente outra alternativa. Foi então que me lembrei de uma conversa que havia tido com Bradley alguns meses antes. Naquela ocasião, ele havia falado muito sério comigo e explicado exatamente o que eu deveria fazer caso algum dia estivesse em perigo. Se acontecesse alguma emergência e eu não conseguisse fazer uma ligação, bastava enviar uma determinada palavra para ele.
Escolhemos uma expressão curta e incomum, algo que jamais usaríamos em uma conversa normal. Abri o aplicativo de mensagens e encontrei o contato de Bradley na lista recente. Com as mãos trêmulas, digitei as 4 letras combinadas, REN. Toquei em enviar. A animação permaneceu girando na tela enquanto o celular tentava transmitir a mensagem através daquele sinal precário. Observei o processo avançar lentamente, até que a barra de rede desapareceu por alguns instantes. Então, finalmente, ouvi um pequeno som de notificação. A mensagem havia sido enviada. A palavra entregue apareceu logo abaixo do texto. Assim que a confirmação surgiu, o celular perdeu completamente o sinal. Deixei o aparelho cair no chão e escorreguei lentamente até encostar as costas na parede revestida de isolamento acústico. Meu corpo já não conseguia sustentar o esforço, e o cansaço tomou conta de mim enquanto eu esperava, sem saber se Bradley havia entendido o pedido silencioso de socorro. Fechei os olhos sob a luz fraca, sem saber se Bradley conseguiria ver minha mensagem a tempo. Enquanto isso, na área de manutenção de uma oficina no centro da cidade, o celular de Bradley acendeu sobre a bancada de trabalho. Ele limpou as mãos sujas de graxa em um pano grosso e pegou o aparelho. Assim que viu as 4 letras na tela, reconheceu imediatamente o código de emergência que nós dois havíamos combinado meses antes. Sem perder um segundo, deixou a chave de metal cair no chão de concreto e ligou para o serviço de emergência. Quando o atendente respondeu, Bradley explicou a situação de forma direta e detalhada. Disse que a namorada estava grávida de 8 semanas e havia acabado de enviar aquele sinal de socorro de dentro de casa. Ele também alertou que ela poderia estar presa em um espaço fechado, com pouca circulação de ar, o que tornava a situação ainda mais perigosa. Informou o endereço exato e explicou que os pais dela haviam acabado de sair rumo ao aeroporto. Bradley deixou claro que acreditava que Shelby estava trancada em algum cômodo, com a porta bloqueada pelo lado de fora. O atendente percebeu imediatamente a gravidade do caso e encaminhou a ocorrência para as equipes mais próximas. Cerca de 12 minutos depois da ligação, 2 viaturas e uma equipe médica chegaram à propriedade. Os policiais não perderam tempo na entrada principal e começaram a procurar uma forma de acessar a parte dos fundos da casa. Perto da fundação, encontraram o vidro da pequena abertura de ventilação completamente destruído. Seguindo pelo quintal, chegaram ao acesso externo do porão, próximo à área de descanso. A porta de madeira estava presa por uma pesada trava metálica instalada do lado de fora, exatamente como Bradley havia descrito. Diante da urgência, um dos policiais usou uma ferramenta de arrombamento para forçar o mecanismo. Depois de alguns golpes, a estrutura começou a ceder e a porta finalmente se abriu, revelando o interior escuro da sala isolada. Os socorristas desceram rapidamente pelas escadas, iluminando o caminho com lanternas. Encontraram Shelby caída no chão, logo abaixo da abertura quebrada. Ela estava inconsciente, mas ainda respirava. Os paramédicos verificaram seus sinais vitais e iniciaram imediatamente os procedimentos de resgate. Com todo cuidado, colocaram Shelby em uma maca e a retiraram daquele ambiente sufocante, levando-a para o ar fresco do lado de fora. Enquanto a equipe médica administrava oxigênio e trabalhava para estabilizá-la, um investigador experiente se aproximou da entrada danificada. Foi então que percebeu um pedaço de papel dobrado preso à altura dos olhos na parte restante da porta. Ele o retirou cuidadosamente e começou a ler. A mensagem escrita à mão revelava, sem deixar dúvidas, o motivo pelo qual Shelby havia sido trancada naquele cômodo. O investigador interrompeu imediatamente um policial mais jovem que estava tentando retirar os pedaços de madeira espalhados pelo corredor estreito. Ele ordenou que toda a equipe parasse e preservasse o local como uma possível cena de crime, evitando qualquer alteração desnecessária. Um fotógrafo forense foi chamado para registrar detalhadamente a posição da trava instalada do lado de fora, captando imagens de diferentes ângulos. Em seguida, outro agente, usando luvas de proteção, retirou cuidadosamente o bilhete deixado na porta e o colocou dentro de um saco próprio para evidências, preservando possíveis impressões digitais e outros vestígios. Para os investigadores, aquele papel era uma peça importante que poderia comprovar a intenção por trás do confinamento. Todos os procedimentos de preservação foram iniciados para garantir que as provas pudessem ser utilizadas posteriormente no processo. Bradley chegou à propriedade justamente quando os paramédicos terminavam de colocar a maca dentro da ambulância.
Ele estacionou a caminhonete às pressas perto da fita policial que bloqueava a entrada principal e apresentou seus documentos ao agente responsável pelo perímetro, confirmando sua relação com Shelby. Em seguida, aproximou-se das portas abertas da ambulância e viu a equipe médica monitorando os sinais vitais dela com equipamentos especializados. Seu olhar voltou para casa, onde os investigadores examinavam e registravam cuidadosamente os vestígios encontrados perto da escada do porão. A trava instalada do lado de fora e o bilhete deixado na porta tornavam cada vez mais evidente que aquilo não havia sido um acidente. Shelby havia sido deliberadamente trancada naquele espaço. Bradley mal conseguia acreditar na crueldade da situação. Os próprios pais dela tinham feito aquilo e, como se nada tivesse acontecido, saído para viajar. Enquanto os investigadores concluíam o registro inicial do local, a equipe da ambulância se preparava para levá-la ao hospital. Bradley entrou na parte traseira do veículo para acompanhá-la durante o trajeto. Sentou-se ao lado da maca enquanto as sirenes cortavam o silêncio das ruas residenciais. Pouco depois, as luzes da ambulância iluminaram as árvores diante da entrada do hospital, e os paramédicos levaram Shelby rapidamente para a área de avaliação de emergência. Os médicos começaram imediatamente a examiná-la. Um aparelho de ultrassom foi colocado sobre sua barriga para acompanhar cuidadosamente os batimentos do bebê. Ao mesmo tempo, os enfermeiros instalaram acessos intravenosos para repor os líquidos que ela havia perdido devido à desidratação. Eu permaneci imóvel sobre os lençóis brancos do hospital, exausta demais para falar, concentrando toda a minha atenção em um único som, o ritmo constante dos batimentos cardíacos que ecoava pelo monitor ao meu lado. Pouco depois de os médicos conseguirem estabilizar meu estado, um investigador uniformizado se aproximou da minha cama para registrar oficialmente meu primeiro depoimento como vítima. O detetive examinou e fotografou os machucados nas minhas mãos, causados quando precisei quebrar o vidro da ventilação, para que o relatório mostrasse claramente o quanto eu havia lutado para conseguir respirar. Contei tudo desde o início, explicando em detalhes como meu pai havia me levado até o porão, trancado a porta pelo lado de fora e deixado aquele bilhete ameaçador. Não escondi nenhum detalhe. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em uma praia paradisíaca do Havaí, Gordon erguia tranquilamente um drink tropical diante do pôr do sol, comemorando o início das férias luxuosas. Joyce ajeitou os óculos de grife e tirou várias fotos do resort à beira-mar, enquanto Bridget permanecia confortavelmente deitada em uma espreguiçadeira, distraída com as redes sociais. Os três acreditavam que aquilo havia sido apenas uma punição temporária. Na cabeça deles, eu passaria algumas horas no porão refletindo sobre minha desobediência e depois seria libertada pela funcionária responsável pela limpeza da casa. Só que eles haviam esquecido de um detalhe fundamental: a empregada tinha solicitado uma semana inteira de licença médica justamente naquela manhã. Ao priorizarem a viagem de luxo e ignorarem completamente essa informação, meus pais transformaram o que pretendiam ser uma simples lição em uma situação extremamente perigosa, colocando em risco tanto minha vida quanto a do meu bebê. Em determinado momento, Gordon olhou para o celular e viu um número desconhecido de outro estado aparecendo na tela. Sem demonstrar preocupação, silenciou a chamada e jogou o aparelho de volta dentro da bolsa de praia. Joyce também percebeu uma notificação informando que a polícia local estava tentando entrar em contato. Revirou os olhos, irritada, e comentou que eu provavelmente estava fazendo mais um drama para estragar as férias da família. Bridget continuou tomando sua bebida gelada e aconselhou os dois a ignorarem meu comportamento, dizendo que talvez assim eu finalmente aprendesse a obedecer. Os três continuaram aproveitando o sol e a brisa da ilha, convencidos de que haviam encontrado a maneira perfeita de me dar uma lição. Eles não faziam ideia de que, naquele exato momento, a polícia já havia descoberto o que realmente acontecerá. O plano de me manter presa havia sido desfeito, a investigação estava em andamento e a suposta punição que eles imaginavam ser inofensiva começava a revelar consequências muito mais sérias. De volta ao quarto silencioso do hospital, Bradley segurava minha mão com força, enquanto seu pai, Clifford, permanecia atento perto da porta fechada. Com sua longa experiência na área de investigação federal, ele observava discretamente cada etapa do procedimento policial que acontecia diante de nós. O investigador responsável abriu o bloco de anotações e me encarou com seriedade. Então se inclinou um pouco e perguntou diretamente por que meus próprios pais fariam algo tão extremo contra a própria filha, ainda mais sabendo que eu estava grávida. Fiquei olhando para as placas do teto, sem conseguir responder de imediato. A pergunta dele fez todo o peso daquela situação cair sobre mim novamente.
Depois de alguns segundos, balancei a cabeça e murmurei que sinceramente não sabia o verdadeiro motivo por trás daquela atitude. Gordon sempre havia tentado controlar minhas decisões e interferir na minha vida, mas colocar em risco a própria neta que ainda nem havia nascido era algo que ultrapassava qualquer explicação razoável. O detetive registrou cuidadosamente minha resposta e saiu para o corredor, onde passou a conversar com os policiais responsáveis pela ocorrência. Clifford então se aproximou, com uma expressão séria e pensativa. Ele disse que uma pessoa dificilmente chegaria ao ponto de prender fisicamente a própria filha apenas para obrigá-la a aceitar um casamento ou controlar seu relacionamento. Na opinião dele, uma atitude tão extrema geralmente escondia um problema muito maior. Para Clifford, manter alguém isolado em um cômodo completamente fechado poderia estar relacionado a interesses financeiros e a uma tentativa desesperada de impedir que algum segredo viesse à tona. Ele recomendou que eu procurasse imediatamente um advogado especializado em questões empresariais e também um contador forense para examinar cuidadosamente os patrimônios e registros financeiros da família. Clifford acreditava que Gordon poderia estar tentando esconder alguma irregularidade importante, algo que minha independência financeira e minha nova situação pessoal poderiam acabar revelando. Quanto mais ele explicava, mais eu percebia que o episódio do porão talvez não fosse o verdadeiro centro daquela história. O que parecia inicialmente uma tentativa cruel de controlar minha vida poderia ser apenas a parte visível de um problema muito mais profundo envolvendo dinheiro, documentos e decisões tomadas pelas minhas costas. Concordei em assinar as autorizações legais necessárias para que Clifford reunisse uma equipe especializada e começasse a investigar os registros financeiros da família. A partir daquele momento, minha atenção deixou de estar concentrada apenas na porta quebrada do porão. O verdadeiro foco passou a ser o rastro de documentos e transações escondido por trás da história da minha própria família. Na manhã do quarto dia após minha internação, um advogado especializado em direito empresarial e um contador forense certificado entraram no meu quarto particular de recuperação carregando pastas grossas repletas de documentos bancários. O advogado se apresentou formalmente e colocou diante de mim um documento oficial para que eu pudesse analisá-lo. Com calma, explicou que minha falecida avó havia criado um fundo patrimonial em vida e me indicado como única beneficiária financeira assim que eu atingisse a maioridade. Ele apontou para a última linha do extrato. Ali estava o saldo atual, 0. A conta que originalmente possuía $670 mil estava completamente vazia. Fiquei encarando aquele número, tentando compreender como uma quantia tão grande poderia simplesmente desaparecer. Durante toda a minha vida, eu acreditara que aquela herança estava protegida em uma instituição financeira e permaneceria disponível até o momento em que eu decidisse utilizá-la para construir minha independência. Passei o dedo pelos selos e autenticações bancárias impressos no documento, tentando confirmar que aquilo realmente era verdade. Então o contador abriu uma pasta própria e começou a reconstruir o caminho que o dinheiro havia percorrido. Ele mostrou uma sequência cronológica de solicitações de transferência autorizadas com uma assinatura extremamente parecida com a minha. Segundo a análise, Gordon teria falsificado minha assinatura em diversos documentos e contado com a ajuda de um tabelião desonesto para movimentar o dinheiro do fundo durante aproximadamente 3 anos. O contador apresentou um gráfico que mostrava cada etapa da movimentação. Primeiro, os valores passavam por uma conta intermediária, aparentemente criada para dificultar o rastreamento da origem. Depois, o dinheiro era transferido para uma empresa recém-criada e registrada oficialmente em nome de Bridget, apresentada como uma consultoria imobiliária. O advogado então abriu outra pasta, desta vez contendo documentos públicos de processos judiciais registrados no ano anterior. Ele explicou que Bridget havia recentemente solicitado proteção contra falência para aquela mesma empresa, alegando que o negócio havia sofrido grandes prejuízos durante os primeiros meses de funcionamento. Eu permaneci em silêncio, olhando para aqueles documentos. O dinheiro que eu imaginava estar protegido para o meu futuro não havia desaparecido por acaso. Alguém havia criado um caminho cuidadosamente planejado para tirá-lo de mim, e agora eu finalmente começava a enxergar para onde cada parte daquela herança tinha ido. O advogado explicou que, na tentativa desesperada de proteger o patrimônio pessoal restante, Bridget havia recorrido ao processo de falência. Ironicamente, isso acabou dando à equipe jurídica acesso aos registros completos das movimentações financeiras. A auditoria revelou algo ainda mais grave: os $670 mil da minha herança nunca haviam sido usados de verdade para manter uma empresa legítima. O dinheiro simplesmente havia sido retirado aos poucos.
O contador forense apontou dezenas de transações bancárias que mostravam valores da herança sendo usados para quitar enormes dívidas de cartão de crédito acumuladas pelos meus pais. Outros documentos registravam transferências destinadas a pagar empréstimos comerciais pessoais de Gordon, além de gastos extravagantes que jamais poderiam ser sustentados pela renda normal da família. Passei as páginas do relatório com as mãos trêmulas, encarando provas que mostravam como meu dinheiro havia sido desviado durante anos sem que eu percebesse. Os extratos bancários registravam grandes retiradas justamente nas datas em que meus pais haviam comprado seus carros de luxo. Cada documento acrescentava uma nova peça àquele quebra-cabeça. Foi então que finalmente compreendi o que estava por trás de tantos anos de controle. A exigência de Gordon para que eu interrompesse a gravidez e me casasse com o filho rico de seu sócio nunca teve relação apenas com a reputação da família. A rejeição agressiva que ele demonstrava por Bradley era, na verdade, uma maneira conveniente de impedir que eu construísse uma vida independente. Eles precisavam que eu continuasse sob o controle deles, sem questionar meus próprios recursos ou procurar informações sobre a herança. Quanto mais dependente eu permanecesse, menor seria a chance de descobrir o que estavam fazendo com meu dinheiro. Até o episódio do porão começou a fazer sentido. Trancar-me naquele espaço não havia sido apenas uma punição cruel. Era uma tentativa desesperada de manter o controle e evitar que eu tomasse decisões que poderiam revelar toda a fraude. Se eu me casasse com Bradley, formasse minha própria família e conquistasse independência legal e financeira, seria muito mais difícil esconder o desvio daqueles $670 mil. Meus pais haviam colocado minha segurança em risco para proteger um dinheiro que nunca lhes pertenceu. Preferiram arriscar tudo a admitir o que tinham feito. Devolvi as pastas aos advogados e assinei os últimos documentos necessários. Dei autorização para que a equipe tomasse as medidas legais cabíveis e solicitasse o bloqueio das contas que ainda estivessem ligadas às movimentações suspeitas. No fim da tarde do 7º dia, um táxi amarelo parou bruscamente diante da entrada de concreto da propriedade da minha família. O que aconteceu em seguida mudaria completamente o rumo daquela história. Gordon abriu a porta do táxi e desceu para a calçada com um suspiro satisfeito. Joyce veio logo atrás, puxando uma grande mala de grife que fazia barulho sobre o concreto, enquanto Bridget saiu do banco traseiro e ajeitou os óculos enormes contra a luz fraca do fim da tarde. Depois de passar horas no voo, Gordon esticou os braços e arqueou as costas, tentando aliviar a tensão acumulada durante a viagem. Finalmente estamos em casa, anunciou com um sorriso convencido no rosto queimado pelo sol. Os três retiraram as últimas malas do porta-malas sem imaginar que a rotina deles estava prestes a mudar completamente. O motorista recebeu o pagamento e partiu, deixando a família sozinha diante da propriedade. Eles então olharam para casa, esperando simplesmente entrar pela porta da frente. Mas toda aquela tranquilidade desapareceu no mesmo instante em que perceberam o estado da residência. Uma faixa larga de fita policial amarela atravessava a varanda e bloqueava completamente a entrada principal. 2 viaturas estavam estacionadas sobre o gramado impecavelmente cuidado, com as luzes de emergência piscando e refletindo nas paredes da casa que começava a mergulhar na escuridão. Na direção dos fundos, um portão estava preso por uma corrente pesada e um cadeado oficial. Gordon então olhou para a parte inferior da casa e viu a pequena janela de ventilação do porão completamente destruída. Mais abaixo, pedaços da pesada porta de madeira estavam espalhados pelos degraus que levavam ao subsolo. A casa que eles haviam deixado apenas uma semana antes agora parecia o cenário de uma investigação criminal. Então veio o choque maior. Shelby não estava ali. Não havia qualquer sinal dela perto do porão. Aquele momento deixou claro que a filha que eles haviam trancado naquele cômodo havia sido encontrada e retirada dali pelas autoridades. A mala de luxo escapou das mãos trêmulas de Joyce e caiu pesadamente na entrada. Bridget abaixou lentamente os óculos, encarando a destruição ao redor sem conseguir esconder a incredulidade. Pela primeira vez, os três ficaram completamente em silêncio. Toda a confiança e arrogância que carregavam ao voltar das férias desapareceram diante daquela cena. Eles finalmente perceberam que, enquanto aproveitavam o Havaí acreditando ter tudo sob controle, a polícia havia descoberto o que realmente acontecerá dentro daquela casa. Um investigador experiente saiu da área mais escura próxima à garagem segurando uma pasta de couro cheia de documentos oficiais. Caminhou pelo acesso de concreto até parar diante dos três, que ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo.
Senhor Gordon, afaste-se imediatamente do veículo, ordenou o detetive, sem demonstrar qualquer simpatia. Gordon perdeu a cor do rosto. O coração batia acelerado enquanto ele recuava alguns passos. Mesmo assustado, tentou manter uma postura autoritária e perguntou: "Onde está minha filha?" O investigador parou e encarou Gordon por alguns segundos. Então respondeu de maneira objetiva: "Ela está viva." Em seguida, retirou um par de algemas do cinto. "E o senhor está oficialmente preso." Outros policiais se aproximaram para controlar a situação e manter o perímetro isolado. O investigador apresentou um mandado de prisão, fundamentado nas provas reunidas durante a semana. Entre as acusações estavam cárcere privado e diversas suspeitas relacionadas à fraude financeira envolvendo a família. 2 agentes avançaram para deter Joyce antes que ela sequer conseguisse reagir. Uma policial conduziu Bridget até outra viatura que aguardava próxima. Gordon sentiu as algemas se fecharem em seus pulsos enquanto o detetive lia seus direitos legais. Ele tentou encontrar alguma explicação que pudesse justificar suas atitudes, mas nenhuma palavra parecia convincente. A imagem de família rica e intocável que eles haviam construído durante anos começava a desmoronar diante da própria casa, cercada pela polícia. Quase 10 meses depois, o silêncio tomou conta do principal tribunal do condado de Davidson. O som seco do martelo do juiz ecoou pelo salão quando o julgamento criminal e os processos civis relacionados chegaram à fase final. Durante meses, documentos bancários, registros financeiros, depoimentos e evidências recolhidas na residência haviam sido analisados cuidadosamente. Agora, todas aquelas provas estavam reunidas diante do tribunal, e a família finalmente teria que responder pelas consequências de tudo o que havia feito. Os promotores apresentaram ao tribunal o bilhete escrito à mão que havia sido encontrado na porta, junto com a pesada trava metálica retirada da entrada externa do porão. Em seguida, os contadores forenses entregaram toda a documentação bancária falsificada, mostrando como o dinheiro do fundo familiar havia sido transferido e utilizado sem autorização. O juiz analisou cuidadosamente o conjunto de provas e concluiu que os acontecimentos não eram fruto de um simples impulso, mas faziam parte de uma sequência planejada de atos ilícitos. Quando chegou o momento das sentenças, Gordon foi o primeiro a responder pelas acusações relacionadas ao confinamento ilegal e às movimentações financeiras fraudulentas. Após sua condenação, recebeu uma longa pena de prisão. O juiz destacou que sua experiência profissional tornava ainda mais grave o fato de ele ter ignorado conscientemente os riscos que havia imposto à própria filha. Joyce permaneceu ao lado de sua defesa enquanto o tribunal analisava sua participação no plano. Embora não tivesse sido a pessoa que executou diretamente o confinamento, ficou comprovado que ela sabia da situação e escolheu não intervir. Por isso, recebeu uma pena de liberdade supervisionada, além de cumprir serviços comunitários e outras determinações judiciais. O tribunal considerou que sua omissão diante de um perigo evidente representava uma grave violação de suas responsabilidades como mãe. Bridget também enfrentou consequências por sua ligação com o dinheiro desviado. Os investigadores demonstraram que parte dos recursos havia passado pela empresa registrada em seu nome e sido usada para sustentar despesas pessoais, apesar de o negócio não apresentar receitas legítimas capazes de justificar aquelas movimentações. A decisão judicial retirou dela os direitos que ainda possuía sobre o patrimônio familiar e determinou que assumisse as obrigações financeiras relacionadas ao caso. As dívidas acumuladas e a perda dos bens acabaram destruindo a imagem de conforto e segurança que a família havia mantido por tantos anos. No processo civil, Shelby obteve uma importante vitória. O tribunal reconheceu as reivindicações financeiras apresentadas por seus advogados e determinou que os bens restantes dos responsáveis fossem utilizados para compensá-la. A justiça autorizou a liquidação dos patrimônios necessários para cumprir a ordem de restituição. A casa da família, que pertencia a Gordon, foi colocada sob administração judicial para garantir o pagamento das obrigações reconhecidas pelo tribunal. Posteriormente, uma empresa especializada foi encarregada de organizar a venda pública do imóvel. O dinheiro obtido com a venda seria destinado prioritariamente à recuperação dos $670 mil que haviam sido retirados do fundo criado pela minha avó. Pela primeira vez, aquele patrimônio que minha família havia tratado como se fosse deles começava a voltar para o lugar que sempre deveria ter ocupado, nas minhas mãos, como beneficiária legítima. Shelby acompanhou os últimos procedimentos judiciais da galeria do tribunal, mantendo uma das mãos sobre a barriga já visivelmente crescida.
Enquanto isso, os responsáveis pela execução da sentença concluíam as medidas necessárias para garantir que o dinheiro recuperado fosse transferido diretamente para contas protegidas em seu nome. Todo o processo foi realizado dentro dos trâmites legais, permitindo que cada valor comprovadamente retirado de sua herança fosse recuperado. A perda da antiga residência representava muito mais do que a venda de uma casa, simbolizava o fim da estrutura financeira que Gordon havia construído durante anos por meio de enganos. Um mês depois, Shelby deu à luz um menino saudável. Algum tempo mais tarde, os sinos de uma igreja começaram a tocar enquanto uma cerimônia de casamento ao ar livre acontecia em um jardim cuidadosamente decorado. Cercada por amigos próximos e pessoas que realmente torciam por ela, Shelby finalmente se casaria com Bradley. Clifford estava próximo ao altar, segurando orgulhosamente o neto recém-nascido junto ao peito. Bradley aguardava sob um arco coberto de flores, observando emocionado enquanto Shelby caminhava pelo caminho de pedras em sua direção. Ela usava um vestido branco simples e carregava um pequeno buquê de flores da estação, escolhido como símbolo daquele novo capítulo de sua vida. Dessa vez, nada interromperia a celebração. Não havia ameaças, ordens ou pessoas tentando controlar suas escolhas. Apenas familiares e amigos que estavam ali para apoiar o casal. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, os convidados aplaudiram enquanto Shelby e Bradley trocavam as alianças. Depois da cerimônia, os dois começaram a pensar no futuro que estavam construindo juntos. Shelby decidiu manter o dinheiro recuperado da herança separado e transferiu os recursos para uma conta bancária independente, administrada com o auxílio de um consultor financeiro de confiança. Parte do patrimônio foi usada para comprar uma casa moderna, com um quintal amplo onde eles poderiam criar o filho com tranquilidade. Outra parte do dinheiro foi destinada à expansão da oficina de Bradley. O pequeno negócio ganhou novos equipamentos, uma estrutura mais moderna e espaço suficiente para atender mais clientes. Com a empresa reorganizada e funcionando de maneira independente, o casal passou a contar com uma fonte legítima e estável de renda, sem depender de ninguém da antiga família. Mais tarde, Shelby sentou-se diante da nova escrivaninha de madeira e assinou os últimos documentos bancários. Pela primeira vez, toda a administração de seu próprio dinheiro estava exclusivamente sob seu controle. Ela olhou para os papéis por alguns segundos e percebeu o verdadeiro significado daquela assinatura. Não era apenas o encerramento de uma disputa financeira, mas a confirmação de que sua vida finalmente pertencia a ela. A organização cuidadosa de seus recursos financeiros garantiu que sua independência permanecesse protegida e sob seu próprio controle. Shelby passou a decidir sozinha como utilizar o dinheiro, sempre pensando em construir um ambiente seguro e estável para o desenvolvimento do filho. Aos poucos, as notícias sobre seus parentes biológicos deixaram de ocupar espaço em seus pensamentos, porque sua atenção estava voltada para a nova rotina e para a família que havia escolhido construir. Ela não sentia mais necessidade de acompanhar a situação de Gordon na prisão, nem se interessava pelos relatos sobre Joyce e Bridget tentando sobreviver em apartamentos simples enquanto lidavam com as dívidas deixadas para trás. Cada um deles precisava enfrentar as consequências das próprias decisões. Shelby havia aprendido que não era sua responsabilidade consertar relações baseadas em controle, exploração e traição. O poder que seus pais exerciam sobre ela havia desaparecido completamente. Agora, eles precisavam lidar com a própria realidade, enquanto Shelby seguia em frente sem carregar aquela culpa. Manter distância tornou-se uma forma de proteger sua paz e estabelecer um limite definitivo, impedindo que o passado voltasse a controlar sua vida. Certa tarde, Shelby saiu para o quintal e encontrou Bradley brincando com o filho dos dois. O bebê ria enquanto o pai o erguia cuidadosamente no ar. Shelby respirou profundamente o ar fresco do outono e observou aquela cena simples, percebendo o quanto sua vida havia mudado. Romper com aquela família não significava que ela havia perdido o significado de família. Pelo contrário. Shelby finalmente entendeu que uma família verdadeira não é definida apenas pelo sangue ou pelo sobrenome. Ela é construída com respeito, confiança, proteção e apoio mútuo, sem chantagens ou manipulação financeira. Tudo o que havia vivido deixou marcas, mas também lhe deu uma força que ninguém poderia tirar. Ela já não era a filha que precisava obedecer para manter a paz ou servir aos interesses financeiros dos pais. Era uma mulher capaz de estabelecer seus próprios limites, proteger seu filho e decidir o próprio caminho. Recuperar a herança foi importante, mas recuperar o controle sobre a própria vida significou muito mais. Sob a luz dourada daquela tarde,
Shelby percebeu que finalmente havia retomado algo que nunca deveria ter perdido, o direito de escolher, por conta própria, como seria cada novo capítulo de seu futuro.